Navegar pelo mundo da programação em 2026 é um desafio e tanto. Com tanta tecnologia surgindo e evoluindo, escolher a linguagem certa para um projeto pode parecer uma missão impossível. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, entender o que move esse universo e como fazer as melhores escolhas. E claro, a gente tem que começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela que todo mundo que está começando e até quem já está na área há um tempo se faz. Afinal, qual é a melhor linguagem de programação que existe? Então, a resposta pode ser um pouco frustrante para alguns, mas é a mais honesta. Não existe a melhor. Pensa comigo. Um bom marceneiro não usa só um martelo para tudo. Ele tem uma caixa de ferramentas completa. No mundo do desenvolvimento, a lógica é a mesma. O segredo do sucesso não é ser fã de uma única linguagem, e sim saber qual é a ferramenta certa para cada tipo de trabalho. Então vamos abrir essa caixa de ferramentas e dar uma olhada em como está o cenário da programação hoje em dia. Quem são os grandes jogadores nesse campo? E olha, os titãs que estão dominando o mercado em 2026 são bem conhecidos. A gente tem o Python, que é quase um canivete suíço super versátil. O JavaScript, que é literalmente o que faz a web ser viva e interativa. O Java, aquele pilar de sustentação super robusto que segura as pontas dos sistemas de grandes empresas. Aí vem o TypeScript, que é como se fosse um JavaScript com uma armadura, trazendo mais segurança. E claro, no mundo dos celulares, os reis são o Kotlin para o Android e o Swift para tudo que é da Apple. Tá, mas por que a gente tem tantas linguagens diferentes? A resposta está num conflito fundamental, uma escolha que toda linguagem precisa fazer no seu design. É um eterno cabo de guerra entre, de um lado, a velocidade de execução e a segurança, e do outro, a flexibilidade e a rapidez para desenvolver. E para entender esse cabo de guerra, a gente precisa falar rapidinho sobre um conceito-chave, o sistema de tipagem. Pensa nisso como o livro de regras da linguagem. São essas regras que definem como ela vai lidar com diferentes tipos de informação, tipo o que é um número, o que é um texto e o que você pode ou não fazer com eles. E aqui a gente tem uma divisão bem clara. De um lado, a tipagem estática, que é o caso do Java. Aqui você é obrigado a dizer de antemão, essa variável aqui vai guardar um número. Isso é ótimo porque o sistema pega muitos erros antes mesmo de você rodar o programa, o que deixa tudo mais seguro. Do outro lado, a gente tem a tipagem dinâmica, do Python e do JavaScript. Aqui a coisa é mais solta. A linguagem só vai descobrir o tipo da variável na hora que o código estiver rodando. Isso dá uma agilidade incrível para prototipar e criar coisas rápido, mas também pode levar uns bugs bem esquisitos e inesperados. Para ficar bem claro, olhe esse exemplo prático em Java. Se você tentar colocar um texto como Olá dentro de uma variável que foi declarada para ser um número inteiro, o programa nem compila. Ele apita na hora e avisa: opa, tipos incompatíveis. É uma barreira de segurança que previne o erro antes que ele aconteça. Agora, olha a diferença no JavaScript. Se você pede para ele somar o texto 10 com o número 5, ele não dá erro. Ele simplesmente converte o 5 para texto e junta os dois, resultando no texto 105. Essa flexibilidade toda, essa coerção automática de tipos, pode ser útil às vezes, mas também é uma receita para confusão e para bugs que dão uma dor de cabeça danada para achar depois. Outra diferença fundamental é como o código é executado. Linguagens como Java são compiladas. O código-fonte é todo traduzido para um formato intermediário, o bytecode, que a máquina virtual Java, a famosa JVM, otimiza e executa numa velocidade incrível. Já linguagens como Python são interpretadas. O código é lido e executado linha por linha, na hora. Isso geralmente resulta num desempenho um pouco menor, especialmente em tarefas que exigem muito processamento. Então, para a gente resumir essa história toda, o Java aposta todas as fichas em segurança e desempenho, o Python foca em flexibilidade e simplicidade para acelerar o desenvolvimento, e o JavaScript brilha pela sua versatilidade e pela capacidade de criar interações. A escolha entre eles vai depender sempre do que é mais importante para o seu projeto. Ok, a gente falou da teoria. Mas como essas diferenças todas se traduzem em aplicações práticas? Onde que cada uma dessas ferramentas realmente se destaca? No desenvolvimento web, não tem discussão. JavaScript é a linguagem padrão para tudo que é interativo na tela, no chamado front-end. Com o Node.js, ele também passou a ser usado no back-end, que é a parte que roda no servidor. Para projetos maiores e mais complexos, o TypeScript virou queridinho, porque ele adiciona aquela camada de segurança da tipagem estática. E claro, Python e Java continuam sendo gigantes no back-end para cuidar da lógica de negócio de sistemas mais pesados. Agora, quando o assunto é ciência de dados e inteligência artificial, aí o Python é o rei absoluto. A sintaxe dele é muito limpa e fácil de aprender, o que é perfeito para cientistas e pesquisadores que não são necessariamente programadores de carreira.
Mas o grande trunfo do Python é o seu ecossistema gigantesco de bibliotecas, como Pandas para análise de dados e TensorFlow e PyTorch para machine learning. São ferramentas absurdamente poderosas. E para aqueles sistemas gigantes, críticos, que não podem falhar de jeito nenhum, como sistemas de bancos ou de grandes lojas online, aí o Java é a escolha mais comum. Ele foi construído para ser robusto e escalável. O lema "escreva uma vez, rode em qualquer lugar", por causa da JVM, mas a performance e a estabilidade que a tipagem estática traz fazem dele a fortaleza que essas grandes empresas precisam. Partindo para o desenvolvimento de aplicativos de celular, o cenário é bem dividido. Para o mundo Android, o Google elegeu o Kotlin como a linguagem preferida. Ela é super moderna e ainda por cima é totalmente compatível com o código Java que já existia. Do outro lado, no ecossistema da Apple, para criar apps para iPhone, Mac e Apple Watch, a linguagem oficial é o Swift. As duas são excelentes, com sintaxe moderna, seguras e com altíssimo desempenho. Certo, depois de ver tudo isso, a gente volta para a questão principal. Como então escolher a linguagem certa? Essa não é uma decisão de preferência pessoal, mas sim uma decisão estratégica. Um bom jeito de decidir é seguir uns passos. Primeiro, defina os objetivos do projeto. É para web, dados, mobile. Segundo, pense nas necessidades de desempenho. A velocidade de execução é o mais importante ou entregar rápido é a prioridade? Terceiro, considere a experiência do time. O que a equipe já domina? A curva de aprendizado vai ser muito longa? E por último, explore o ecossistema. A linguagem tem bibliotecas e frameworks bons para ajudar a resolver os problemas do projeto? Para a gente fechar essa análise, fica claro que a eficiência no desenvolvimento de software, hoje em dia, não é sobre ter uma única resposta, mas sim uma visão mais ampla. A grande verdade é essa. As pessoas mais competentes na área da programação não têm uma linguagem favorita. Elas têm uma caixa de ferramentas versátil e sabem exatamente qual ferramenta usar para cada tipo de parafuso. Ser profissional não é torcer para uma linguagem, mas sim entender os prós e os contras de cada uma, para entregar a melhor solução possível. E olhando para o futuro, a gente vê uma tendência interessante. As linguagens estão meio que copiando as melhores características umas das outras. Isso faz a gente pensar, será que um dia essa ideia de ferramenta certa vai se transformar em uma única super ferramenta multifuncional? Ou a especialização vai continuar sendo o caminho dominante? Fica aí a reflexão.